da dificuldade de trazer tantos peixes. Mas é interessante que o evangelista, ele frisa, eles estavam lavando a rede. Quando Jesus chegou, eles estavam lavando a rede. E olha que interessante, eles ficaram uma noite toda sem pegar nada. Isso significa que o fruto do trabalho não tinha vindo. Significa que foi inútil perder a noite. Significa que o dia de trabalho foi um caos. Ou seja, eles não tinham do que comemorar. Eles não tinham uma alegria de festejar uma pesca muito boa. Não pegaram nada. Mas é incrível, e eu sei que é por isso que colocaram que eles estavam lavando a rede, é que apesar do dia ter sido ruim, apesar da notícia anterior não ter sido boa, apesar deles não conseguirem trazer o fruto do trabalho, eles estavam lavando a rede. Ou seja, eles estavam preparando a rede para a próxima pesca. Eles não ficaram envoltos da notícia triste, do feito não ocorrido, da chateação. Eles não se debruçaram sobre isso. Eles falaram, apesar da dificuldade, apesar da gente não estar bem, apesar da gente não poder levar dinheiro para casa, apesar da gente não poder fazer o comércio, apesar disso, nós vamos lavar a rede. E lavar a rede era muito importante, porque a rede, mesmo não pescando nada, ela vinha com algumas sujeiras, algumas mucos de peixe, e se não lavasse muito bem, dava rato, e o rato ruía, e depois a rede não prestava. Eles precisavam lavar a rede. E eu fico pensando que a vida da gente é do mesmo jeito. Nem sempre temos notícias boas. Nem sempre o trabalho produz o resultado que a gente quer. Nem sempre as coisas ventam a favor. Estamos vivendo um momento no mundo muito difícil. Um momento de pandemia que as histórias, as conversas, todos vocês aí possivelmente, eu creio que possivelmente não 100% das pessoas que estão nessa live comigo, tem histórias tristes de amigos, de parentes que foram perdidos por conta do vírus. O momento não é bom. Não temos muitos assuntos interessantes para conversar. Mas o que importa e o que faz diferença é que, apesar deles, podemos estar lavando a rede. Apesar desse momento de pandemia, de quarentena, a gente pode estar lavando a rede. Ou seja, a gente pode estar cuidando para o retorno, cuidando porque uma hora a gente pode estar trabalhando e de repente a multidão chega e alguém chega e diz, vai lá e joga a rede, e a tua rede está lavada, a tua mente está preparada, você aprendeu, você cresceu, você lavou a rede. O que você está fazendo? E como é que está a tua rede? Como é que você cuidou dela? Como você vai voltar? Eu queria deixar uma outra história. Aí sim é uma palavra. É uma parábola. Jesus estava contando que tinha um senhor, um homem rico, poderoso, e ele foi viajar para um outro país. E antes de viajar, ele chamou o seu pessoal, 3 dos seus empregados. E deu a ele, a um deu 5 talentos, ou 5 moedas de ouro. Ao outro ele deu 2, ao outro ele deu 1. E é interessante que está escrito lá, segundo as suas capacidades. Segundo as suas capacidades. Sabe o que significa? Que aquele homem era justo. Ele não deu 5 para quem podia ter 1, e ele não deu 1 para quem merecia ter 2. Ele deu segundo as suas capacidades. E entregou os talentos. E diz que ele viajou. E ele ficou muito tempo fora. Agora é interessante que eles receberam os 5 talentos. O que recebeu 5, o outro recebeu 2, o outro recebeu 1. Agora a atitude de cada um. Quando o homem disse, olha, toma aqui o talento, cuida disso. Cuida porque é importante.
Cuida porque eu estou confiando em você para que você cuide. Diz que o que tinha 5 talentos correu e conseguiu mais 5 talentos. Eu não sei o tempo que ele levou. Eu só sei que ele não sabia o tempo que ele tinha. Eu só sei que ele não sabia quanto tempo esse homem, o chefe, o líder, o patrão, o dono ia voltar. Eu só sei de uma coisa: quando ele pegou os 5 talentos, ele correu e falou assim: tá na hora, eu não posso procrastinar, eu não posso ter preguiça, eu tenho que cuidar disso aqui. O que tinha 2 talentos fez a mesma coisa, mas o que tinha 1 talento, diz que ele pegou o talento dele e colocou, escondeu, enterrou o talento, guardou, protegeu, zelou, tomou conta, tomou cuidado, com cautela. E aí eu fiquei pensando, caramba, mas esse camarada realmente ele quis cuidar. Afinal de contas ele tomou conta. Afinal de contas ele quis proteger. Afinal de contas ele foi cauteloso com o talento que ele ganhou. E ele guardou aquele talento. E quando eu vi essa história, eu aprendi algo fundamental e importante. A questão é que você pode muitas vezes entender a importância do cuidado, mas é preciso que você entenda o propósito do cuidado.